tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós. E a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós. Temos visto a paz, temos visto as bênçãos, sendo desse povo transformado em povo teu. Dá-nos mais fervor, dá-nos mais tua força, para que gerações teu nome possam encontrar. E assim nós damos glória a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós. E a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós. Saudamos a amada igreja na graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, amados? Deus nos dá a oportunidade, mais uma vez, de estarmos reunidos na presença dEle, com o propósito de dar a Ele o louvor, a honra e a glória, que só Ele é digno de receber. Então que você esteja de fato com seu coração, com a sua mente, com todo o seu ser voltado com este propósito de prestar ao Senhor o culto que a Ele é devido. Se há problemas, se há dificuldades, se há preocupações, se há ansiedades que estão tomando a sua mente e seu coração, não permita que nada disso venha tirar você do propósito de adorar e bendizer o nosso Deus. Convido todos a abrirmos a palavra do nosso Deus na primeira epístola de João, capítulo 5. Primeira epístola de João, capítulo 5. Faremos a leitura do versículo 6 ao versículo 12. 1 João, capítulo 5, versículo 6 ao versículo 12.
quase no final do Novo Testamento. Próximo aí ao livro do Apocalipse. Primeira Epístola de João, capítulo 5, versículo 6 ao versículo 12. Nos coloquemos em pé para esta leitura. Leitura alternada. O tríplice testemunho sobre Cristo é o título sugerido por este parágrafo do capítulo 5 de 1 João, pela Sociedade Bíblica do Brasil, que nos editou a edição Revista Atualizada. Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo. Não somente com água, mas também com água e com sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. E três são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue, e os três são unânimes num só propósito. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Vamos entoar juntos o hino de número 52. Saudai o nome de Jesus. Conforme lemos na palavra, o testemunho que dá acerca do seu Filho Jesus é que nele e através dele temos a vida eterna a nós prometida. Então, quem tem Jesus tem vida com Deus aqui na eternidade. Quem não tem Jesus não tem vida com Deus, nem aqui, e se assim permanecer, muito menos terá vida com Deus na eternidade. Então, vamos dar crédito ao testemunho que Deus dá acerca do seu Filho, de ser Ele o único Senhor e Salvador para as nossas vidas. Então vamos honrá-lo e glorificá-lo, reconhecendo Ele como a vida eterna que Deus traz a nós, pela sua graça, através da sua pessoa, a pessoa do seu Filho unigênito, que esteve entre nós, morreu na cruz, ressuscitou, está sentado à direita de Deus Pai e virá para buscar todo aquele que crê no testemunho que Deus Pai dá acerca dele. Exaltemos o nosso Deus. Saudai o nome de Jesus, arcanjos adorai, arcanjos adorai, ao Rei que se humilhou na cruz com glória, 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 com glória coroai, ó escolhida geração de Deus eterno Pai, de Deus eterno Pai, ao grande autor da salvação, com glória, 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 com glória coroai, remidos todos com
glória, 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 com glória, coroai. Podeis sentar. Tem você crido no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho? Você reconhece que Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador para a sua vida? Tem você desfrutado da graça de Deus manifesta através dele para com a sua vida, reconhecendo Jesus Cristo como Senhor e Salvador em seu coração? Bem, meus amados, nessa perspectiva, diante daquilo que Deus Pai nos diz acerca do seu Filho, de que através dele eu e você podemos ter salvação e vida eterna, o que isso significa? Que através de Jesus o problema do pecado é tratado na nossa vida. Então, através do sangue de Jesus na cruz do Calvário derramado por mim e por você, temos a porta da graça aberta a nós. E esta porta nos dá o privilégio de termos o perdão dos nossos pecados. Não pelos nossos méritos, mas pelos méritos da obra de Cristo em meu e em seu favor. Então, neste momento, eu convido você a curvar a sua fronte, fechar os seus olhos e aquietar o seu coração em oração, apresentando diante do altar a sua vida, suplicando dele o perdão e que você possa estar confessando Jesus como Senhor e Salvador, ao estar dizendo a Deus que você reconhece que você é pecador e que Jesus Cristo é a razão pela qual você pode estar chegando ao trono da graça e obtendo do Senhor, Deus Pai, o perdão dos seus pecados e a promessa e a garantia segura da vida eterna, por Ele conquistada na cruz e ressurreição. Oremos ao Senhor. Oração de confissão de pecados. Senhor, aqui estamos e o nosso coração tem a plena consciência de que só podemos estar diante do Senhor, só podemos desfrutar da Tua presença em razão do sacrifício do Teu Filho amado Jesus, como prova do Teu amor para conosco na cruz do Calvário. Queremos dizer para o Senhor que nós cremos no testemunho que o Senhor dá acerca do seu Filho, de que não há outro caminho, de que não há outra verdade, de que não há outra vida, de que não há outra possibilidade de estarmos na Tua presença, de termos comunhão com o Senhor e de podermos satisfazer a Tua justiça, a não ser através do Teu Filho amado Jesus. Por isso é no nome dele que nós já chegamos diante do Teu trono de graça e de misericórdia, suplicando-Te perdão em razão dos pecados que porventura tenhamos cometido, seja por pensamentos, seja por palavras, seja por atitudes. E ajuda-nos, ó Pai, para que possamos conduzir a nossa vida diante da Tua presença em santidade, pela ação do Teu Espírito Santo na sua plenitude, frutificando no nosso coração o seu fruto. E assim, ó Pai, possamos estar mortificando o nosso velho homem, venhamos não mais satisfazer as concupiscências da nossa natureza pecaminosa, mas venhamos andar no Espírito, e assim as obras das trevas não se evidenciarão na nossa caminhada, e assim estaremos honrando e glorificando o Teu nome, dando testemunho do Teu nome diante dos homens, para que assim estes venham conhecer a Ti, através da nossa vida. Ó Deus, santifica e purifique a Tua igreja nesta noite.
E visita, Senhor Deus, a nossa igreja no decorrer deste ano de 2022, com um avivamento, com um despertamento espiritual, para que possamos, ó Pai, estar vivendo uma vida de consagração ao Senhor, honrando e glorificando o Teu nome, e sendo testemunhas que estejam sendo instrumentalizadas pelo Teu Espírito, para que aqueles que ainda pertencem ao Senhor, sejam alcançados em nossa cidade, para o Teu louvor e para a Tua glória. É no nome do Teu Filho amado Jesus que assim oramos. Amém. Abramos a palavra do nosso Deus na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2. Façamos a leitura do versículo 1 e do versículo 2. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 1 e versículo 2. Amém, igreja? Vamos ler todos juntos esses dois versículos? Antes de tudo, pois exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda a piedade e respeito. Bem, meus amados, neste momento nós vamos estar levantando um clamor em favor da Ucrânia e também da Rússia, que está vivendo este momento de conflito. Eu não sei se você sabe, mas eu busquei algumas informações a este respeito. Na Ucrânia hoje, está presente a igreja evangélica que mais cresce na Europa. A Ucrânia hoje tem dentre 700 a 800 mil crentes, entre pentecostais, reformadores, protestantes. E a Ucrânia tem sido um país estratégico para que o evangelho chegue em todos os países que saíram da antiga União Soviética. Inclusive, 50% dos pastores nas igrejas da Rússia são ucranianos. Então veja a importância deste país hoje, não apenas na visão política, seja para a Europa ou para o lado pendente da Rússia, mas também a importância desse país hoje para a evangelização daquela região. Porque nós sabemos que por causa da União Soviética, em muito o evangelho foi impedido de chegar naqueles países que compunha aquela nação. E aí eu gostaria de dar a você o conhecimento, só para você entender isso que eu estou falando, de um comentário que foi feito na conversa com um pastor lá na Ucrânia. E o título é: A igreja ucraniana tem usado a arma mais poderosa contra a guerra, a Bíblia. Essa matéria ela foi escrita no dia 25 de fevereiro. Agora, logo que começou a surgir os ataques da Rússia contra a Ucrânia. Diz assim: nas últimas manhãs de domingo, antes de começar já a guerra, os ataques de fato da Rússia, nas últimas manhãs de domingo na Ucrânia, notícias sussurradas corriam pelas igrejas. Os soldados na fronteira leste têm lançadores portáteis de foguetes. O menino da família Bondarenko foi baleado na perna. Dizem que ele não vai andar mais. Você sabia que os Koval's partiram?
algumas perguntas não eram sequer pronunciadas. Será que estaremos outra vez aqui na semana que vem? Então os crentes já estavam preocupados se no outro domingo eles poderiam estar reunidos, em razão já dos rumores que estavam acontecendo na região leste. Ontem esses sussurros se transformaram em gritos, quando uma série de mísseis atingiu regiões próximas a Kiev, a capital. A invasão coloca a igreja ucraniana no centro do conflito. Enquanto líderes cristãos enfrentam o desespero e a incerteza das pessoas, eles estão de pé, fortes e unidos, ajudando os ucranianos a encontrarem esperança na palavra de Deus. Como chefe da Sociedade Bíblica Americana, tenho mantido contato próximo com meu amigo e colega, Anatoly, que atua como vice-secretário-geral da Sociedade Bíblica Ucraniana. Nos últimos meses, ele compartilhou relatos difíceis de ler. Mães na porta dos hospitais chorando por seus filhos. Crianças que não se lembrarão do rosto de seus pais. Milhares de pessoas se sentindo sem esperança e aterrorizadas. Mas Anatoly também notou outra coisa. Líderes da igreja estão trabalhando juntos pela paz e pessoas estão buscando a esperança das Escrituras. Na igreja de Anatoly, as pessoas temem perder tudo. Em resposta a isto, ele tem compartilhado o Salmo 31 com qualquer um que esteja em busca de segurança. Ele relata que as pessoas muitas vezes ficam surpresas ao ouvir palavras que, segundo elas, soam como se pudessem ter sido escritas na Kiev de 2022. Olha o que diz Salmo 31, 21. Louvado seja o Senhor, pois Ele me mostrou as maravilhas de seu amor. Na nossa tradução está, pois Ele engrandeceu a sua misericórdia quando eu estava em uma cidade sitiada, cercada. Enquanto enfrentam o desconhecido, muitos estão conhecendo a mensagem da Bíblia pela primeira vez. De acordo com Anatoly, nas últimas semanas, muitos padres e pastores têm ido à loja da Sociedade Bíblica em Kiev para comprar Bíblias. A demanda é tão alta que eles ficaram sem exemplares. Anatoly diz que este é um de seus maiores desafios. Precisamos de mais Bíblias. Outro recurso oferecido pela igreja na Ucrânia é a cura de traumas baseada na Bíblia. A Ucrânia, por ter vindo da antiga União Soviética, tem muitos que estão com os traumas daquele tempo. Embora tenha começado há apenas 6 anos, o programa tem sido incrivelmente eficaz, em especial para os familiares dos que foram mortos no conflito com a Rússia, no tempo passado. Ele permite que líderes comunitários guiem pequenos grupos de pessoas ao longo de um processo de restauração. E agora que o programa está disponível em tantas igrejas por todo o país, a Sociedade Bíblica Ucraniana não consegue dar conta dos pedidos de recursos e treinamento. O que então podemos fazer para ajudar? Nossos irmãos e irmãs da Ucrânia precisam de Bíblias para pessoas que buscam consolo em tempos difíceis. Eles precisam de recursos que forneçam o bálsamo das Escrituras para a cura de traumas. E eles precisam que intercedamos por eles. Pedimos a vocês, em nome de Jesus Cristo, quem puder orar, por favor, mantenha-nos em suas orações, diz o pastor local Vyacheslav. Hoje a guerra começou em nossa terra. Pedimos a todos que podem orar, por favor, que orem por nós. Orem pela Ucrânia. Orem para que vidas sejam poupadas. Assim,
como nossos corpos e almas. Então há uma igreja viva na Ucrânia. E conforme falamos, a Europa, nós sabemos que ela está precisando ser evangelizada novamente, porque o ateísmo já está tomando conta e o islamismo da Europa. E hoje a igreja da Ucrânia é a igreja que mais cresce na Europa. Vamos orar? Se você quiser se ajoelhar, tenha liberdade de fazer isso. Vamos passar um tempinho na presença do Senhor, clamando a sua misericórdia em favor da sua igreja ali presente. E vamos orar para que haja de fato um avivamento ali, porque está acontecendo um avivamento naquela região. E agora esse contexto de conflito. Não sabemos a permissividade de Deus nessa situação toda, mas sabemos que Deus requer de nós, conforme nós lemos na palavra, que temos que orar em favor de todos os homens. Orar em favor daqueles que são investidos de autoridade, que estão envolvidos neste contexto de conflito ali. E vamos clamar para que Deus incline o coração dessas autoridades, para que assim venha estabelecer a paz, e assim a igreja do Senhor não venha ser impedida de crescer naquela região. Para que o evangelho chegue àqueles povos. Oremos ao Senhor. Pai de amor, neste momento, nós aqui nos encontramos diante da Tua presença. E seguindo a orientação da Tua palavra, nós cremos no que ela nos diz. A Tua palavra diz que antes de qualquer coisa, temos que fazer uso da prática de orações, intercessões, súplicas e ações de graças em favor de todos os homens. Por isso nós aqui estamos nos colocando na brecha como resposta da Tua procura. E nos colocamos na brecha, travando a batalha espiritual, clamando em favor do país da Ucrânia e da Rússia. Para que o Senhor tenha misericórdia destas nações. Que neste cenário de guerra, ó Deus, que o Senhor esteja acampado com os Teus anjos ao redor da Tua igreja, preservando a vida dos seus líderes, dos seus anjos, dos seus pastores, bem como também dos seus membros. Dando a estes, ó Pai, a unção em compartilhar da Tua palavra. Como este versículo do Salmo tem falado profundamente para aquela igreja ali na Ucrânia. Ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia, Senhor. Sabemos que o Senhor é o Deus que desbarata todo tipo de exército, seja ele humano, seja ele espiritual. Não há nenhum exército que possa, Senhor Deus, resistir à ação do Senhor. Por isso nós clamamos agora em nome de Jesus, que o Senhor esteja enviando os Teus anjos para aqueles países. Que o Senhor esteja, ó Pai, frustrando todo o desígnio do reino das trevas, que queira saquear e ceifar vidas, sem estas terem conhecido a Ti, ó Senhor. Não permita, Senhor Deus, que muitos moradores daqueles países, ó Deus, partam sem ter o conhecimento do Senhor. Mas que o Senhor esteja, ó Pai, com o poder do Teu Espírito Santo, avivando e fortalecendo a Tua igreja naquele lugar. Que a Tua igreja seja levantada pelo Senhor no poder do Teu Espírito Santo. Que a Tua palavra, Senhor Deus, que tem sido buscada com sofridão, com sede, com fome, ela possa chegar na mente e no coração daquele povo. Que aquele povo, Senhor Deus, possa de fato ter a luz do Evangelho, e que todas as trevas sejam dissipadas em nome de Jesus. Ó Deus, sabemos que o Senhor pode desbaratar aquele exército russo. Ó Deus, sabemos que o Senhor pode impedir tudo aquilo que está sendo tramado para atingir aquela nação.
Por isso nós suplicamos agora e clamamos ao Senhor, que em meio à manifestação da tua ira, o Senhor manifeste a tua misericórdia. E assim o Senhor venha trazer avivamento para a Europa, a partir da igreja do Senhor na Ucrânia, para o teu louvor e para a tua glória. Ó Deus bendito, o Senhor tem nas tuas mãos o coração do rei, e o Senhor o inclina para onde quer. Ó Deus, que o Senhor esteja inclinando o coração do presidente da Rússia. Ó Deus, para que assim, ó Pai, a tua misericórdia venha se manifestar, fazendo com que este possa, Senhor Deus, estar retrocedendo em sua atitude, e possa estar sendo quebrantado e visitado pela tua graça, e assim ele seja convertido a ti e a tua palavra, em nome de Jesus. Ó Deus, faça isso também na vida de outras autoridades existentes no mundo afora, para que assim, ó Pai, venhamos a viver um tempo onde muitos que ainda pertencem ao teu povo, que não foram alcançados, sejam alcançados pela tua graça, em nome de Jesus. Amém. Louvemos ao Senhor cantando cânticos espirituais. Boa noite. Vamos estar nos colocando de pé para cantar a música Isaías 53. Qualquer beleza ou majestade.
ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que me pensar, que um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que me pensarás, que um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Peço ao tio Randes que esteja fazendo uma oração. Meu Deus, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos pela oportunidade que temos de estarmos na tua casa para te adorar, para obedecer o teu nome. Obrigado, Senhor, pelo que o Senhor tem feito por nós, porque nós temos, Senhor, a liberdade de te cultuar. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos escolheu, o Senhor nos amou primeiro. Obrigado, Senhor, que é que o Senhor nos trouxe mais uma vez agradecendo para ouvir a tua palavra. Nos ajude, para que possamos ouvir, aprender mais de ti e colocar em prática nas nossas vidas, no nosso dia a dia. Amém, ó Pai. Aceita, Senhor, os louvores que foram abençoados aqui. Que o Senhor esteja, meu Pai, aceitando todo o nosso louvor. Em nome de Jesus, que oramos gratos ao Senhor por tudo. Amém. Amém. Podemos assentar. Bem, nós temos alguns comunicados a passar para a igreja, lembrando os amados aí, vamos ver os avisos. A nossa Santa Ceia não será ministrada no próximo domingo, mas será ministrada no segundo domingo do mês de março. O motivo é porque o pastor estará ausente no domingo à noite. Nós estaremos pregando na Igreja Presbiteriana da Vila Operária em Rondonópolis, por ocasião do aniversário daquela igreja. Então, nós teremos a ministração da ceia no outro domingo. Bem, hoje é dia de recolhimento de dízimos e ofertas, o gasofilácio está lá na portaria. Estamos aí tendo a série de estudos do livro do Apocalipse, quem não tem vindo está perdendo. Então nós estamos estudando a abertura dos 7 selos, já vimos aí a abertura dos 6 selos, né, onde temos Jesus com o livro da história nas mãos, e ele então está comandando tudo aquilo que acontece para a consumação dos séculos. O outro aviso é a abertura das salas para a escola dominical, né? Em breve nós estaremos funcionando em salas e as matrículas estão abertas. Tem mais aviso aí, eu acho. Tem? Jovens, plenária hoje após o culto lá na sala nova. Tem mais algum aviso? Isto. Camaleão, eu não. Essa é a programação da UCP no próximo sábado, às 3h da tarde aqui na igreja. É a abertura dos trabalhos para o ano de 2022 da nossa UCP. Então, pais, mandem os seus filhos para esta programação. Camaleão, eu não. Então, que história é essa de camaleão? Claro que você não é camaleão, né, criança? Ou é? Então, vocês vão aprender, viu, Nicolas? Próximo sábado, às 15h da tarde, aqui é o CP que vai acontecer. E temos no sábado o filme
para a UPA, né? Então, sábado às 18h30, não percam, temos aí o Cine UPA, né? Programação dos nossos adolescentes. Então, que Deus abençoe grandemente esses trabalhos, e a UPA também terá recreação na quinta-feira às 18h30, aqui na igreja. Mais algum aviso? Ok, são esses os nossos avisos. Crianças podem ir para o pátio, ou para o pátio não, para as suas salas, para terem continuidade do culto ao Senhor. Irmãos, vamos abrir a palavra do nosso Deus no texto que já lemos. 1 Timóteo capítulo 2. Agora faremos a leitura dos versículos que seguem a nossa leitura. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 3 ao versículo 6. Palavra de Deus para nós nesta noite. Amém? Acharam aí? Vamos ler todos juntos? Quanto mais a gente lê a palavra, mais nós aprendemos da palavra. Memorizamos, guardamos as verdades na mente e no coração. Vamos lá? 1 Timóteo 2, versículo 3, 4, 5 e 6. Vamos lá? Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Amém? Mantém a palavra do Senhor aberta no texto. Agora olha aqui para mim. Para onde você está indo? Olha aqui para mim. Para onde você está indo? Para o céu ou para o inferno? Essa pergunta é muito séria. Para onde você está indo? Para o céu ou para o inferno? Existe uma realidade eterna, e esta realidade eterna é definida apenas em dois destinos: céu e inferno. Não se iluda. No final da vida você vai chegar ou no céu ou no inferno. Não importa o que você fez aqui neste mundo, o que você conquistou, o que você construiu, o que você adquiriu, tudo isso é palha, é vento. Tem o seu valor e a sua importância enquanto aqui vivemos, mas não tem valor eterno. Você está seguro do seu destino eterno? Da maneira que você está certo de que está no caminho que vai chegar no céu? O caminho que você está é o caminho estreito? Você precisa, meu amado, entender o Evangelho conforme ele está revelado nas Escrituras. Esta era a preocupação do apóstolo João com os seus ouvintes. Por isso, ele diz a razão de ter escrito o seu evangelho e as suas cartas. Lá em João 20, verso 30 e 31, ele diz: na verdade fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais, que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creais que Jesus é o Cristo, é o Messias, é o Salvador, prometido, anunciado pelos profetas, o Filho de Deus, o Deus Filho, que se encarnou, que se vestiu de pele humana, que morreu na cruz, que ressuscitou.
e para que crendo tenhais vida em seu nome. E em 1 João 5,13 ele diz também o porquê dele ter escrito a sua carta. Estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna. Quem tem que saber que tem a vida eterna? Ele diz quem? A vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Aí eu preciso perguntar para você, quem é Jesus para você? Nós cantamos, falando que Jesus é o nosso único caminho, que Jesus é a verdade e a vida para nós. Será que o que nós cantamos é a realidade minha e sua diante da pessoa de Jesus Cristo? Veja o que Deus quer para a sua vida, meu amado, através de Jesus Cristo. É muito maior do que você pensa e imagina. Veja o que diz Paulo em 1 Coríntios 2,9. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para quem? Para todos? Não, para aqueles que amam a Deus. E quem ama a Deus? Quem aceita o amor de Deus. E o amor de Deus é Jesus. Não é só a graça comum, meu amado, que Deus tem para você. Arroz, feijão, lasanha, pudim. Mas a graça especial é céu, é uma cidade celestial, com ruas de ouro, uma existência eterna, sem dor, sem sofrimento, sem luto, sem pranto, sem morte, sem pecado e sem suas tragédias. Portanto, vale a pena saber, conhecer e experimentar a vontade de Deus em Cristo Jesus para a sua vida. Por isso, o apóstolo Paulo, escrevendo o texto que lemos a Timóteo, ele trata desse querer de Deus, que nos revela um Deus amoroso, bondoso, misericordioso, salvador. Veja que o apóstolo Paulo faz questão de chamar Deus de Deus nosso Salvador, que se importa com a minha vida, com a sua vida, quando diz a nós oportunizando o privilégio de concretização de seu querer em toda a terra, desafiando-nos como igreja dele a orar pela salvação de todos os homens. Pois é o que lemos antes. Antes de tudo, devemos orar em favor de todos os homens. Isso é bom e aceitável diante do Senhor, o qual deseja que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Na expressão todos os homens, está incluído também eu e você. Será que esse querer de Deus já se concretizou na tua vida? Já se concretizou na vida dos seus filhos? A sua família já está na arca com você? Portanto, Deus não se satisfaz em cuidar de você somente como criatura. Ele quer cuidar de você como filho e filha. E para isso Ele quer te salvar, levando você a conhecer a verdade que é revelada a nós no seu Filho, Cristo Jesus. Olha o que diz o verso 5. Portanto, essa é a verdade que temos que conhecer. Portanto, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Veja a ênfase que o apóstolo Paulo está dando à encarnação de Deus Filho, se tornando como um de nós. Veja o querer de Deus em nos salvar. É que está em Cristo Jesus, seu Filho, que esteve conosco entre nós e como um de nós. Cristo Jesus é a expressão exata do ser de Deus. Ele é a revelação completa de toda a vontade de Deus para a nossa vida temporal e eterna. O que podemos conhecer acerca de Deus e de sua vontade para com a nossa vida só é possível em Cristo Jesus. Não há outra possibilidade de você conhecer a vontade de Deus sem passar pela cruz
sem passar pela porta que é Cristo. Quando Filipe replicou a Jesus, mesmo depois dele ter declarado, respondendo à pergunta de Tomé, Senhor, não sabemos o caminho, mostra-nos o caminho. Jesus respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por meio de mim. Mas depois Filipe indaga ao Senhor, Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. E o que Jesus disse, Filipe, há tanto tempo estou convosco, quase 3 anos, e não me tens conhecido? Quem vê a mim vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Ele, segundo o texto desta noite, é o único mediador entre Deus e nós, quando ele se encarnou e esteve conosco. Veja, meu amado, que Deus o estabeleceu como sua vontade santa e justa, para que o seu querer se realizasse em nós, nos transformando pelo seu poder, de meras criaturas pecadoras, em filhos e filhas, lavados e regenerados no sangue do seu Filho, para que sejamos glorificados, para estarmos com Ele para sempre. Nisto está a prova do amor, do maior amor, que é o amor de Deus. E a maior prova do amor de Deus é Cristo Jesus. Por isso esse amor é incomparável, por isso esse amor é imensurável. Que plano perfeito, que não negou o seu caráter de santidade e de justiça, permitindo ele amar o homem pecador, mesmo abominando, julgando e condenando os seus pecados. É o melhor de todos os planos e projetos e único para a nossa vida temporal, pois é o plano que nos leva e que nos media para uma eternidade com Deus. Diante disso pergunto, por que, meus amados, temos que viver a vontade de Deus em Cristo Jesus em nossa jornada neste mundo temporal? O querer de Deus é que nós estejamos dando crédito ao testemunho que Ele dá acerca do seu Filho. Jesus é o único Senhor e Salvador para a sua vida. Você quer viver no centro da vontade de Deus? Você quer vivenciar a vontade de Deus? A resposta é uma só: Cristo Jesus em seu coração como Senhor e Salvador da sua vida. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Os homens têm criado mediadores para chegar até Deus, mas todos esses mediadores não te conduzem a Deus. O único que te leva a Deus é aquele que Deus estabeleceu. O seu Filho Jesus, que desceu do céu, que esvaziou da sua glória, se humilhou, se fez pecado na cruz, no meu e no seu lugar. Portanto, a vida eterna é crer em Deus Pai e no Filho dele que Ele enviou. Fora de Jesus, tudo que você buscar para se relacionar com Deus é inútil. Até mesmo estar aqui nesta igreja é inútil, se você não tiver Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. Por que temos que viver a vontade de Deus em Cristo Jesus em nossa jornada neste mundo temporal? Meus amados, como precisamos entender e crer nesta verdade, de que há um só Deus e um só mediador entre Deus e nós, homens pecadores, que é Cristo Jesus. Então a resposta é, porque a vontade de Deus em Cristo Jesus, nos livra daquilo que Deus não quer para a nossa vida. E o que Deus não quer para a sua vida? Que você vá para o inferno. Olha o que Deus diz através do profeta Ezequiel. Acaso tenho eu prazer na morte do perverso? Diz o Senhor Deus. Não desejo eu antes que ele se converta dos seus pecados e viva? Porque não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus. Portanto, convertei-vos e vivei.
Deus não tem prazer na nossa morte, na nossa perdição. Por isso o problema do pecado, as consequências na nossa vida se resolvem no sacrifício realizado pelo seu Filho unigênito na cruz, quando este o enviou ao mundo. É por essa razão que o apóstolo Paulo, então, após afirmar que todos pecaram e carecem da glória de Deus, ele então declara em Romanos 6, 22 e 23, a respeito daqueles que vivenciam a vontade de Deus em Cristo Jesus. Ele diz: agora, porém, libertos do pecado, porque conheceram a verdade, que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Veja a ênfase da expressão usada por Paulo. Ele não diz Jesus Cristo, ele diz Cristo Jesus. E no texto de Timóteo ele diz da mesma forma, Cristo Jesus. Porque ele é o mediador de Deus, entre Deus e os homens. Não é o mediador dos homens e Deus. Deus não quer a nossa morte eterna. Ele quer a nossa vida eterna. E esta é executada e revelada a nós na pessoa, no ensino e na obra de Jesus, na sua morte de cruz e ressurreição ao terceiro dia. A causa da nossa morte, decorrente do pecado em nós, foi tratada eficazmente por Cristo Jesus. Temos agora, se somos convertidos a Cristo Jesus e ao único Deus existente, a sua vontade revelada a nós de nos conduzir em santidade, que é o efeito benéfico da graça, decorrente da justificação dos nossos pecados em Cristo Jesus, livres da condenação, em busca da santificação, no alvo final da nossa glorificação. Pergunto, para onde você está indo? Tenho certeza, se eu perguntar para todos aqui, você quer ir para o céu? Todos vão dizer que quer ir para o céu. Mas eu temo dizer que, lamentavelmente, muitos não estão indo ainda para o céu. Não há atalho para o céu. Não há atalho. Não tem jeitinho brasileiro. Esse negócio de empurrar a vida espiritual, a vida com Deus com a barriga, que funciona muito na cultura brasileira, não funciona. Não tem repescagem. Não tem purgatório. Não tem reencarnação. Não tem, gente. Tudo isso é mentira, é engano. Patrocinado pelo reino das trevas. Para que os homens não encontrem a porta e se conduzem pelo caminho que os leva a Deus, que é o caminho estreito, Jesus. Eu insisto em perguntar isto para você. Por quê? Porque nós não podemos ter dúvida sobre isto. E eu não posso viver uma vida enganada nesse sentido. Por quê? Porque se eu não estiver indo para o céu, no final eu vou chegar no inferno. E Deus não quer que você vá para o inferno. Por isso ele enviou Jesus. Ele deu prova do seu amor por você. E Jesus é o Cristo, Jesus, homem, que se vestiu de pele humana, que se qualificou como único nome que você deve invocar para que você seja salvo. Então, antes de ser religioso, antes de ser presbiteriano, antes de ser de qualquer igreja, seja primeiramente um crente no Senhor Jesus. Um autêntico e verdadeiro seguidor de Cristo. Faça esta avaliação da tua vida, meu amado.
O caminho estreito é um caminho apertado, é um caminho de renúncia, é um caminho de negar a sua vontade, negar os seus propósitos, negar aquilo que você quer para a sua vida e se submeter ao querer de Deus. E o querer de Deus para a sua vida está apresentado a você, em você negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir Cristo Jesus todos os dias. E poder dizer como o apóstolo Paulo, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas e que nós possamos não só conhecer a verdade, que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, mas que possamos viver esta verdade, andando neste caminho, que é o caminho que nos leva ao céu. A Nova Jerusalém. O caminho que nos tira do juízo eterno. Que nos livra da condenação eterna. E que nos conduz a vivermos com Deus aqui, na certeza de estarmos com Deus na glória eterna. Curva a sua fronte, feche os seus olhos e fale com Deus neste momento. Fale com o Senhor. Olha para a tua vida, olha para o teu coração. Olha para a agenda da tua jornada. Até aqui. Você é um crente no Senhor Jesus. Verdadeiro crente. Um verdadeiro e autêntico discípulo de Jesus. A vontade de Deus em Cristo Jesus já se concretizou na tua vida. Se você é um verdadeiro crente no Senhor Jesus, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Não abra mão deste compromisso. Você pode perder tudo neste mundo, menos a sua fé em Jesus. E se você ainda não tem este comprometimento real e verdadeiro com Cristo, quero te alertar a tomar essa decisão hoje, de tomar o caminho certo. Não há outro caminho. Não há outra verdade, não há outra vida, a não ser Cristo Jesus, como Senhor e Salvador em seu coração. Senhor Deus, aqui estamos diante da Tua presença, suplicamos a Tua misericórdia, a Tua graça, que a revelação da pessoa de Jesus Cristo seja real na mente e no coração de todos que estão aqui neste recinto, desde os adolescentes até o irmão mais idoso, bem como também na vida de todos aqueles que estão nos acompanhando pelas redes sociais. Que esta noite seja noite de salvação, que esta noite seja noite de reconciliação com o Senhor. Livra, Senhor Deus, de alguém ser como Judas Iscariotes, que andou com Jesus, que conviveu com Jesus, que trabalhou para Jesus, que fez tantas coisas, seguindo orientações de Jesus, esteve envolvido com Jesus, foi até chamado para ser apóstolo, mas mesmo assim, pereceu. Ó Deus, Tua palavra diz que quem vai permanecer diante do Senhor é quem faz a vontade do Senhor em Cristo Jesus. E a Tua palavra diz que naquele dia muitos vão dizer: Senhor, Senhor, em Teu nome profetizamos, em Teu nome expulsamos demônios, fizemos milagres. E o Senhor vai dizer para estes: não os conheço. Apartai de mim vós que praticais a iniquidade. Ó Deus, livra-nos de vivermos uma religiosidade enganosa. Que o nosso compromisso seja com o Senhor Jesus, reconhecendo que Tu és o único e verdadeiro Deus, e reconhecendo que o caminho que temos que conduzir a nossa vida temporal, todos os dias, é o caminho que é Jesus. Negando a nós mesmos, tomando a nossa cruz e seguindo Ele de perto e não de longe.
Ó Deus, principalmente em tempos como este, tempos de Noé. Pois precisamos estar em Cristo como Noé e sua família estavam na arca, para não sofrermos o juízo eterno. Ó Deus, que esse dia seja dia de salvação, dia de reconciliação, e que muitos estejam se conduzindo pelo caminho, na certeza e na convicção de que chegarão no destino eterno, que é o céu, a nova Jerusalém. Ó Deus, que a nossa oração de todos os dias seja esta: Maranata, vem Senhor Jesus. No nome de Jesus assim oramos. Amém. Convidamos os aniversariantes da semana que estejam aqui à frente, para que possamos interceder pela sua vida, seja de nascimento ou de casamento. Parabéns, meu irmão. Vamos ficar de pé, igreja? A nossa irmã Zulmira pede oração por ela e pelo Tião, né? Não estão se sentindo bem, estão em casa, né? E se Deus esteja guardando os nossos irmãos. Ela agradece as orações. O filho Sidney já vai receber alta da Covid na terça-feira, e agora eles estão com alguns sintomas, estão em casa e pedem oração pela igreja, para que a igreja esteja orando por eles neste contexto, guardando e protegendo. Ó Deus bendito, neste momento nós mais uma vez apresentamos diante do teu altar a vida da irmã missionária Aiesa, que o Senhor esteja continuando a abençoá-la ali em Rondonópolis, que o seu parto seja uma bênção, que o Aslan nasça com saúde e a tua serva também tenha saúde e ela possa concretizar o seu desejo de ter um parto normal. Pedimos ao Pai que o Senhor esteja visitando o nosso irmão Rosalvo, preparando ele para a sua cirurgia do coração, que ele também tenha êxito nessa cirurgia, que o Senhor venha preservar a sua vida, restaurando a sua saúde. Clamamos pela irmã Zulmira, o irmão Tião, que o Senhor venha visitá-los neste momento, no seu lar, quando estão com sintomas. Ó Deus, que o Senhor esteja guardando e protegendo eles, para que assim, ó Pai, eles possam estar sendo guardados e não tenham nenhuma dificuldade quanto a este mal-estar. Somos gratos a Ti pela vida do Antônio Joaquim, porque ele completa mais um ano de vida com a Tua graça, com a Tua misericórdia. Que o Senhor continue a abençoar o Teu servo ao lado da sua esposa Delmira, e que tudo que ele colocar à sua mão haja prosperidade, e acima de tudo ele possa estar buscando sempre o crescimento espiritual, a maturidade cristã na caminhada, no caminho que é Jesus. E agora, ó Pai, abençoe aqueles que nos visitam, irmãos e amigos que estão aqui conosco, como a Luciana, sua filha, como o Cairon e a sua família, e tantos outros que aqui estão. Que a Tua bênção esteja com eles, que eles sejam guardados e protegidos por Ti. Te agradecemos pela vida da Helena que está conosco, porque o Senhor ouviu a oração da sua família e a oração da Tua igreja, quando ela esteve enferma durante um bom tempo, e o Senhor a curou. E por isso ela está aqui conosco nesta noite. Continue a abençoar a Helena para que ela cresça não só em estatura, mas também na graça e no conhecimento do Senhor. Obrigado, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem nos dado. E abençoe esta semana, para que seja uma semana na qual todos nós estejamos nos conduzindo pelo caminho, que é Jesus Cristo, tendo Ele como nosso Senhor e como nosso Salvador de fato e de verdade. No nome dEle nós assim oramos. Amém. E agora, meus amados irmãos, com o amor imenso de Deus, o nosso Pai, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o poder e a unção do Espírito Santo de Deus esteja com você e com toda a sua casa, não apenas nesta noite, mas durante a sua jornada neste tempo e nesta terra, na plena certeza e convicção de que chegará na casa do Pai, no paraíso,
no céu, na Nova Jerusalém, onde estará para sempre com o Senhor. Amém. Amém, amém, amém. Que Deus abençoe sua vida. Pode se sentar. Entregue o seu culto ao Senhor em oração. E você que está nos acompanhando pelas redes sociais, esteja conosco no próximo domingo, a partir das 9 horas da manhã e à noite a partir das 18h30, quando estaremos reunidos presencialmente, transmitindo, as nossas atividades no domingo que vem. Que Deus abençoe sua vida. Tenha uma boa noite, em nome de Jesus.